No vídeo de hoje, uma entrevista com Nicky Cruz, que tem por título Um Pecado que a Igreja Comete. Esta matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1972. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Missão Evangélica Internacional, coordenada pelos pastores Jorge Loyola e Sérgio Leite, realizou no mês de junho nas cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro uma cruzada antidrogas com o evangelista e escritor Nicky Cruz, que resultou na conversão de centenas de pessoas. O público reunido nas 3 capitais pôde ver e ouvir o testemunho do jovem porto-riquenho que na década de 60 liderou a maior gangue de rua de Nova York e converteu-se ao evangelho através do esforço persistente de Davi Wilkerson. O pastor Mark Lemos, vice-diretor do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, com sede em Pindamonhangaba, atuou como intérprete. Curitiba. Cerca de 10.000 pessoas se reuniram no templo-sede da Assembleia de Deus em Curitiba, presidida pelo pastor José Pimentel de Carvalho, para ouvir Nicky Cruz. Naquela cidade foram reservados os dias 4 e 5 de julho para a realização do evento, coordenado pelo pastor Aristides Vieira, que contou com a participação do Relações Públicas Roboão de Senegaglia. O local se tornou pequeno para comportar a multidão, por isso, um esquema com 2 telões para a transmissão ao vivo dos cultos foi montado no estacionamento da igreja e num dos trechos da rua Senador Xavier, próximo ao templo. As reuniões foram transmitidas ao vivo pelas rádios Marumbi e Novas de Paz, atraindo à igreja inúmeros convidados, entre eles autoridades políticas e eclesiásticas, e recebendo ampla cobertura por parte da imprensa local. Participaram da parte musical o Grande Coral de Curitiba, com mais de 700 vozes, o Coral Misto da sede, o Conjunto Canção e Paz e a Orquestra e Banda de Música Lira Pentecostal. São Paulo. Diga ao pregador que infelizmente não pude ficar para receber a sua bênção, mas diga-lhe que aceitei a Jesus, vou comprar todos os seus livros para dar aos meus filhos e mostrar-lhes como Deus pode mudar vidas. Esta declaração foi prestada ao pastor Sérgio Leite pela secretária do superintendente do ginásio do Ibirapuera, onde foi realizada a cruzada em São Paulo no dia 7, e mostra o impacto do testemunho da conversão de Nicky Cruz sobre sua vida. Milhares de pessoas compareceram ao local e foram abençoadas, o que resultou também em dezenas de conversões. No dia anterior, Nicky Cruz reuniu-se com pastores e milhares de fiéis no templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, onde mais uma vez as suas experiências foram usadas por Deus para tocar vidas. O templo foi pequeno para comportar a multidão presente. Rio de Janeiro. Os esforços empreendidos para a vinda de Nicky Cruz ao Rio de Janeiro não foram plenamente correspondidos. Fatores como a chuva e o frio, entre outros, colaboraram para o não comparecimento do público esperado. Mesmo assim, quem foi ao ginásio do Maracanãzinho não se arrependeu. O testemunho do jovem porto-riquenho, que enveredou pelo submundo das drogas e passou por uma dramática experiência de conversão, tocou no coração dos presentes. Num dos pontos altos da pregação, o momento em que descreve o diálogo dele com Davi Wilkerson, Nicky Cruz relata as palavras proferidas por Wilkerson após ter sido espancado violentamente por ele. Vá em frente, mata-me. Você pode até matar-me e cortar meu corpo em pedacinhos, mas cada um deles continuará a dizer que Jesus te ama. O
pensamento de Nick Cruz sobre a cruzada antidrogas, seus propósitos, seu mistério e a análise da situação espiritual do país e sua próxima vinda ao Brasil estão a seguir numa entrevista exclusiva do repórter Ronaldo de Jesus. Pergunta do jornal Mensageiro da Paz: como surgiu a ideia de fazer uma cruzada no Brasil? Nick Cruz responde: eu sempre tive a impressão de que o Brasil é um país de paixão, de alma. É uma nação peculiar, diferente, tem uma cultura muito exuberante. Mas eu creio que o Brasil está atravessando um período de muitas necessidades. Vocês têm sido atingidos pela violência da mesma forma que está acontecendo na América. Existem problemas com drogas, com a juventude e com o extermínio de menores, e isso para mim é pior do que o aborto. Esses menores têm alma, como todas as pessoas. E o que eles sofrem é por causa dos pecados de toda a nação, dos pais deles e, acima de tudo, é um pecado que a igreja comete ao permitir que isso aconteça. E por isso que eu vim aqui. Qual a sua impressão sobre o evento? Ele correspondeu às suas expectativas? Nick Cruz: você quer saber a verdade? Eu não perdi nada, pois não tenho compromisso com ninguém. O meu pacto de união, de aliança, é com o Senhor Jesus Cristo. E toda vez que tentarmos controlar o Espírito Santo, ou controlar uma pessoa, ou até mesmo uma cidade, a tarefa será muito difícil. O que aconteceu é que as pessoas que eu gostaria que estivessem na cruzada não estavam lá. A principal razão de minha vinda foi para lidar com os problemas da juventude, com os problemas das drogas, com os problemas das famílias, e eu sinto que não consegui alcançar o objetivo. Temos que sujar as nossas mãos para fazer o serviço. Não queria vir aqui apenas para fazer cultos religiosos. Eu quero ver o Espírito Santo movendo e fazendo a obra, atingindo os caídos que precisam de Cristo. Eu quero ver o Jesus da Bíblia em ação. Eu vou voltar, tenho que voltar. Não conseguiria viver comigo mesmo se eu não viesse outra vez. Em suas pregações, o irmão tem dito que o povo brasileiro deve preparar-se para um grande avivamento. O que leva a fazer esta afirmação? Nick Cruz: não há escolha. Se isso não acontecer, o diabo assumirá o controle juntamente com os feiticeiros, pois esta nação é o número 1 do mundo em feitiçaria e espiritismo. Se nada fizermos, as bruxas, os feiticeiros e os pais de santo vão começar a fazer milagres pelo poder do diabo e as pessoas crerão neles. O que irá nos acordar, acredito, é que não temos escolha. O irmão afirmou que o Brasil é um país que tem alma. O que quis dizer exatamente com isso? Nick Cruz: eu posso dizer isso pelo que tenho visto aqui nos trabalhos, nos eventos. As pessoas abrem os corações por qualquer coisa. Por que então elas não podem abrir os seus corações para Jesus? Elas abrirão o seu coração para Jesus se as desafiarmos para isso. A paixão está aí e temos que aproveitá-la para levarmos os não crentes a se encontrarem com Jesus. O irmão acredita na existência de outro meio de libertação total das drogas, a não ser por intermédio de Jesus Cristo? Nick Cruz: veja bem, existem casos raros de pessoas que, por algum outro meio, conseguiram desvencilhar-se das drogas, mas isso não muda a necessidade espiritual que está ali. Porém, quando Jesus faz a obra, ele a faz de maneira completa. Quando Jesus muda a pessoa, aquele vazio existente é por ele preenchido. Há pessoas que conseguem a libertação através de seus próprios esforços e podem até se vangloriar
mas o vazio na vida delas continua. Essas pessoas, muitas vezes, por causa da existência do vazio, caem em depressão, mas quando você acha Jesus Cristo é diferente. Ele muda tudo. Existem ramificações do ministério Nick Cruz em outras partes do mundo? Nick Cruz. Eu já ajudei diversos trabalhos ao redor do mundo, já ajudei a estabelecer centros de recuperação de rapazes e moças, já transferi os direitos autorais dos meus livros a organizações, mas eu notei que quanto mais eu me envolvia com elas, tornava-me mais limitado. Portanto, nestes últimos 28 anos de trabalho, tornei-me um evangelista e me sinto melhor assim. Os meus livros já foram publicados em 47 línguas diferentes e eu tenho tido acesso no mundo todo, sendo bem recebido não só pela comunidade cristã, mas até pelos pecadores. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.